Fala, tropa, Brasileiro Cast na área, eu sou o Denilson Pires, vulgo Ninil. Fala, tropa, Vitor Mariano aqui, vulgo Vitinho. Fala, rapaziada, Capixaba na área. É isso aí, vamos começar mais um episódio aqui do nosso queridíssimo Brasileiro Cast. É isso aí, rapaziada, estamos no 5º episódio. E agora, ó. Eu não vou falar que hoje nós temos um convidado especial, porque isso aí já é um clichê. Hoje nós temos um convidado... O que nós vamos falar? Qual o título que nós vamos dar para ele hoje? Mais do que especial, né? Vamos falar dele já já, como de costume, mas primeiro a gente quer novamente agradecer aos nossos patrocinadores, que é quem proporciona isso aqui, que é quem está mantendo o Brasileiro Cast funcionando, o Brasileiro Cast de pé. Então, mais uma vez, né? Mandar um abraço aí pro nosso amigo Robertson Rodrigues, da Barra Forte Concreto. Pensou em concreto, é Barra Forte Concreto, pessoal, não tem outra, tá? É Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Fundão, Santa Teresa. E ó, a Barra Forte está presente na maioria dos condomínios de alto padrão aí da Grande Vitória, Alphaville, Boulevard Lagoa e também, né, em médios e pequenos condomínios residenciais e de prédios também. Então, se você pensou em concreto, ó, não vamos chamar a rapaziada para bater aquela laje, já falei que não funciona, não cola. Não dá. Vamos ligar para Barra Forte, que é rápido, é barato, é prático. Dá um alô no Robertson Rodrigues aí. O telefone tá na tela, que ele vai te atender da melhor maneira. Tá bom, rapaziada? Mandar também um abraço pro nosso amigo Fábio, da GameCell, o mais brabo de Nova Almeida. Você pensou em eletrônico, tudo que você pensar em eletrônico, você vai achar na GameCell. O homem tem câmera, o homem tem drone, o homem tem celular, o homem tem microfone, tudo que você pensar. E no melhor Computador, preço, né? game, tudo. Ó, a loja é repleta de novidades sempre. Pode procurar ali no centro de Nova Almeida. A GameCell tem as melhores opções e o melhor preço, tá? Garanto pra você, pode pesquisar que o melhor preço em eletrônico vai estar na GameCell. Um abraço aí, Fábio, mais uma vez, obrigado por estar com a gente. E ó, o telefone tá na tela também. Pensou em eletrônica, é GameCell. Isso aí. Agradecer aí também, né? Nosso parceiro pequeno, mais conhecido aí como PK, o brabo dos materiais esportivos. Precisou de chuteira, caneleira, tênis society de quadra, só chamar o homem. O homem é brabo demais. Tá aqui o Instagram dele, o número de contato também. Ele entrega também para todo o Brasil, região ali de Fundão. Só chegar lá e falar, pô, pequeno, quero minha chuteirinha aí. O homem toda semana tá postando foto Toda lá vendendo semana. chuteira. O homem é brabo, a melhor qualidade, chuteira de primeira linha. Tá lá, só entrar em contato com o homem. Ele é brabo. O homem é Mais uma vez aí por estar com a gente. É isso aí. E aqui, rapaziada, ó, perceberam que o estúdio tá diferente, a rapaziada aí tá mais trajadinha, tá mais arrumadinho, agora tá todo mundo padronizado. Isso é graças a Shekinah aí, materiais gráficos que fez aí o nosso uniforme, deixou a gente alinhado aí, deixou a gente na estica pra apresentar o programa. E agora a gente tá, ó, no padrão, graças a Shekinah. Precisou de uniformes personalizados, é só procurar Shekinah ali na entrada de Nova Almeida, ali não tem erro. Vai lá e procura o homem pra empresa, escola, qualquer tipo de uniforme. É só chegar lá que você vai ter a melhor qualidade e deixar assim, ó. Alinhado. Alinhado, igual a gente tá. Tá aqui, ó, a logo do homem. Precisou, só ir lá. Mandar um abraço também pro Bruno, do Nacional. Mostra aí a camisa, pô. Camisa Aqui, ó. bonita também. Tem que... Bruno do Nacional aqui, tá, a camisa tá aqui exposta aqui. O homem tá nas quartas de finais do Municipal de Fundão lá. Então, um abraço, irmão. Boa sorte. Que nós possamos ser campeão, né? Que eu faço parte do time também, né? Artilheiro do time. Então, muito obrigado pelo apoio. E esse é um apoio mesmo, que ele não expôs marca. Ele realmente viu o nosso projeto, gostou da forma que a gente tá conduzindo o nosso projeto. E aí, pediu só pra expor a marca dele aqui e ajudou a gente a manter esse sonho vivo. É isso aí, rapaziada. E hoje nós estamos aqui com ninguém menos do que o líder da Copa Espírito Santo, o treinador Rafael Soriano. Uma salva de palmas aí pro Rafael. Rafael, obrigado primeiro por aceitar o nosso convite. Obrigado por ter vindo aí, né, compartilhar um pouco da sua história, da sua experiência. Não é demagogia também, já comentei, como eu comentei quando a gente, né, entrevistou aqui o Rodrigo. Eu acho que ele e você, na minha opinião, são os melhores e mais promissores treinadores aí do cenário capixaba. Você não é capixaba, mas você tá aqui no cenário capixaba. Então, na minha opinião, vocês são os melhores e os mais promissores. Tem muita coisa para conquistar aí, muito espaço. Então, obrigado por aceitar o nosso convite. A gente está ansioso aí para ouvir você falar um pouquinho da sua história. Se apresenta aí pro brasileiro público e
Vambora, vamos ser felizes. Vambora. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, eu que agradeço a vocês aí, o convite, né, de bater esse papo, a oportunidade. Responsabilidade grande, porque o Rodrigo já esteve aqui, já falou, aí o bicho pega. Cezão um abraço pra ele aí, também foi meu atleta e sem dúvida aí hoje tá disparado aí o melhor treinador em breve aí em grande, mas me jogou a responsa pra mim aqui, ele já esteve aqui, agora... E na Aí minha vamos lá. opinião, minha humilde opinião, com todo respeito a todos os outros, mas eu acho aí, a minha modesta opinião, que vocês vão estar logo fazendo uma final aí de Copa Espírito Santo. Não, Eu acho. Eu também. Pra você ver que loucura, né, mano? O Rodrigo, treinador agora, acabou de ser. Foi treinado Pelo Rafael, que também não é, assim, um cara tão velho, Então, né? Ele é Mas isso, se você falar que o Rodrigo foi treinado pelo Rafael, tipo, você tá falando, você olha pra ele, você fala, pô, eu treinei o cara já é campeão de não sei o que. Loucura, E ele né, foi mano? treinado por ele, cara. Que Caraca. loucura. pouca coisa de diferença, né? O Rafael tem 39, né? O Rodrigo tem 39. 36 agora, então são só 3 anos aí de diferença e já tá nessa trajetória. Acho que é 2, né? Porque você faz. Faço 40 agora, Agora, esse mês, 21. dia 21. Então já vamos deixar nossos parabéns aí, né? Bem, Feliz aniversário, muitos anos de vida aí. Que venham títulos aí com a camisa do Vitória. E que venham títulos aí também pro nosso saudoso Espírito Santo, né? Isso aí. que consiga os acessos, né? Exatamente. E falando, né, em história, falando em título, você teve você não foi atleta, né, de profissional de futebol? Não, profissional não, eu parei na categoria sub-20. Foi um caminho assim, né, não tão comum, porque normalmente o atleta que ele não, né, vira jogador profissional, na maioria das vezes ele caça outro caminho, outra profissão, né? Conta pra gente como é que foi esse início aí, como que você percebeu, fala, não vou ser atleta, porque às vezes, como diz a história, o funil às vezes é apertado mesmo, são muito poucos que conseguem, né? É realmente um privilégio ser atleta profissional de futebol, porque é mesmo muito difícil, né? Então conta pra gente aí como é que foi perceber esse caminho, a mesma dúvida que a gente, né, teve com o Rodrigo, né? No caso dele, ele fez uma transição de atleta, no seu caso foi não profissional, mas seguindo já pro caminho de técnico, né? Como que foi essa experiência? Conta pra gente. Na verdade o Cezão teve uma carreira linda aí, né, como atleta profissional. A minha foi muito precoce, na verdade. Eu joguei nas categorias de base, né, do Goitacás, clube lá da minha cidade, campus do Goitacás. E no meu primeiro ano da categoria sub-20, eu estava lesionado, mas meu saudoso avô, né, meu falecido avô, ele foi treinador durante muitos anos, categorias de base do Americano, que era o rival, né? Então, o Americano é o clube de toda a família, meu avô foi treinador por 2 décadas lá, foi o cara que revelou grandes atletas, Léo, Neném, Odivan, vários atletas que chegaram até nível de seleção brasileira. E eu fazia ali um meio turno, né? Eu jogava nas categorias de base do Goitacás e a gente tinha uma escolinha de futebol, eu ajudava ele ali já com 18 anos, né? A gente já queria um trocadinho, um dinheirinho, então era a forma de ter um saláriozinho. E nesse período que eu tô lesionado no sub-20 do Goitacás, há uma troca no comando do sub-17 nas vésperas da estreia do campeonato da categoria, sub-17 do Campeonato Carioca. E o pessoal já sabia meio que eu ajudava lá meu avô, então o diretor chegou ali, o treinador acabou tendo uma briga, algo assim, que ele acabou saindo ali antes do treino, o diretor foi lá, me chamou, cara, dá o treino ali pro pessoal ali, que pelo menos até a gente... Eu fui lá pra dar o treino pra quebrar um galho ali, muitos daqueles atletas tinham trabalhado comigo, jogaram junto um ano antes, né? Eu tinha estourado, era meu primeiro ano sub-20, alguns viraram profissionais. Hoje o Elias, que chegou a jogar no Botafogo, centroavante, o Vandim, que jogou aqui no Espírito Santo. Então, era até uma equipe muito, muito qualificada, sub-17. E ali eu fui dar o treino, e nessa de dar o treino eu fiz a estreia no campeonato, ganhamos da Cabo Friense fora, lá em Cabo Frio, e aí vai ficando. Isso Série A do Carioca? Isso na Série B do Carioca, e vai ficando e eu fui campeão. E nessa de ser campeão, a gente... Com 18, com 18 anos. Então foi com 18 Foi com 18 anos. Aí eu falei, cara, vamos ficar. Aí eu fiz a opção. Falei, já ganhava, o clube me ofereceu um salário. Eu já tinha um salário da escolinha. Eu falei,
Já é um caminho até de segurança, né? Vambora. E eu fui ficando. E mas nisso aí e aí? nós estamos há 21 anos nessa estrada aí. Isso foi em 2007. 2003. 2003? Caraca. Mas, hein, aquele ditado prevaleceu, o meu empresário que era ruim. Não, Exato. foi uma opção. Talvez. Assim, eu não vou dizer que eu era. Não vou mentir aqui e dizer que eu era um craque, não. E a Longe disso. posição que Mas você também eu atuava? não era. Eu era um zagueiro, mas não era também um zagueiro. Poderia chegar ao profissional, mas não sei se teria, de repente, uma carreira tão consolidada como já de treinador nesse tempo todo. Eu fico pensando aqui, quão difícil deve ter sido você ter que comandar jovens de 17 e você tendo 18. Você se Não, foi- impor pra tipo assim, pra jovens da mesma faixa etária, vamos dizer assim. Sim. Normalmente o jovem, ele respeita quando ele vê um cara assim mais velho, que tem essa prática, né? Tipo, o meu técnico é um cara mais velho que eu. E aí, se eles verem um cara que praticamente da mesma idade, dando ordem pra eles, como é que foi isso, cara? Mas eu acho que, assim, a gente tá falando de 21 anos atrás, né? Infelizmente, essa geração tá piorando. Antigamente era um pouco mais. Eu acho que o respeito, a educação, então Você era. acha que se tudo acontecesse como aconteceu naquele tempo... Hoje é seria difícil, hoje é diferente? difícil. Hoje é Não difícil. teria conseguido, de repente, comandar da maneira... Talvez sim, mas eu vou te falar que não sei, eu acho que eu já tô muito velho precoce. Eu não sei se eu teria mais essa paciência pra lidar com essa garotada hoje aí, essa geração dos Enzos aí que tá cada dia mais difícil. cara. Mas eu acho que foi muito mais desafiador porque assim, no profissional eu fui com 22 anos, né? Então, já treinador profissional. E aí eu dirigi de jogador com 39, 38. Então, gente com idade quase pra ser meu pai ali. Sua carreira foi muito desafiadora. Mais vamos difícil dizer ainda. assim, Eu acho que foi. pelos contrastes, né? Porque E tem algum número, assim, com relação a ser dos treinadores mais jovens a comandar uma equipe profissional? Porque eu acho que... Em 2010 teve uma reportagem especial na Sport TV. Não chegou a ser um prêmio, mas foi um. reconhecimento. Eu era treinador do Americano em 2010, ali eu tinha 25 já, né? Mas eu já tinha trabalhado, mas como o Americano era a Série A do Carioca, foi durante a Copa Rio. Então tem uma matéria aí bem. Saiu na Sport TV na época, que eu era, naquele período ali, o treinador mais jovem em atividade no país de equipes de primeira divisão. Cara, Eu acho, muito pelo louco. menos eu não me recordo de alguém que, né, que tenha iniciado no time Tão profissional jovens. tão jovem. Naquela época era mais difícil. Hoje tem alguns hoje- treinadores mais jovens, 28 anos, 30 anos. Hoje você até. Mas naquela época era bem complicado. Com 22, Mas- né? É difícil bater essa... Logo quando você assumiu, já caiu logo a ficha assim, pô, esse já, caraca, é isso mesmo. Isso aqui é meu caminho, né? Esse é o meu caminho. Eu sempre gostei. Na verdade, era uma coisa que me ajudar ali meu avô na escolinha e tal. E aí, quando você vai ganhando, assim, o meu início ele foi muito vitorioso. Então, eu já ganhei o primeiro, e aí eu fui ficando ali. E aí, em 2006, nós já fomos campeões estaduais no Goitacás, novamente. E aí, eu vou pro profissional ser auxiliar. Então, aí já estava com 21 anos. Com 21 anos, a gente já conquista o primeiro acesso com o Goitacás. Vou pro Cardoso Moreira, de auxiliar técnico profissional de novo. 2 acessos em 2 anos. Então, assim, quando você tá ganhando, tudo vai te empolgando. Os resultados Já começa a Né? E aí eu mudar trabalhei a com administração. treinadores, pô, o acesso do Goitacás com o Gerson Andreotti, vários anos de Flamengo. 2007 com o Mário Marques, jogou seleção brasileira, Fluminense, Portugal. Então, Cara, Vai facilitando. foi uma os resultados os resultados ajudam bastante. Mas e nesse tempo, assim, você tão jovem e assim se destacando nesse cenário, você teve alguma proposta de algum. Chegou pra você, assim, alguma proposta de algum clube grande? Porque, grande, assim, que eu digo, de primeira prateleira, Série A, alguma coisa assim. Para a categoria de base, sim. Né? Em 2021, eu tive, agora um pouco mais recente, em 21 eu tive uma proposta, a possibilidade do Botafogo, mas naquele momento ali eu estava num clube de São Paulo, na Inter de Limeira, era um clube. Então eu fiz a opção de dar sequência no profissional, né? Tinha tido 2 oportunidades fora do país como auxiliar, uma até em seleções, que era na seleção da Líbia, com o Heron. Isso foi em 2010, já em 2010 também. Mas aí foi quando houve a guerra lá. A gente estava tudo certo pra gente ir pra assumir lá. E aí, do nada, quando eu olho o Jornal Nacional, o Heron fugindo de navio, nossa. porque dando entrevista que fugiu de navio, que o Gaddafi iniciou uma guerra lá, então. Pode fazer.
voltar pro Brasil, lá não tem isso não. Vou ficar aqui mesmo, esse negócio de guerra aí, não vou levar arma, então deixa eu... Agora, pegando um gancho nessa questão que você falou aí da Inter de Limeira, essa proposta que você teve para a base do Botafogo, o fato de não ter dado certo, é porque você imaginava que, de repente, estando no cenário ali de São Paulo, que a gente já falou, né, com outros convidados aqui, que São Paulo, querendo ou não, é a maior vitrine, né, quando a gente fala de clubes de menor expressão, é a maior vitrine, seja para o atleta, seja para o treinador. Então, às vezes tinha um pouco de esperança de repente, estourar ali, surgir uma proposta, talvez, não na base, mas no profissional, de um time de Série A. Porque a gente, assim, hoje, por exemplo, a gente tem o exemplo do Diniz, que estourou naquela época, daquele Audax ali, justamente num clube pequeno, né, de São Paulo, e ele teve a proposta, e hoje ele tá com a carreira consolidada aí, vários clubes, campeão de Libertadores, hoje, né, tá no Vasco da Gama. Então, talvez muito por fazer esse caminho aí de um clube né, menor, de menor expressão de São Paulo. Foi mais ou menos voltado a isso aí também, o fato de ter ficado ali, ao invés de tentar a base no Botafogo, por exemplo? Na verdade, eu vinha numa sequência legal, né? Vinha numa crescente na carreira. Eu tava no janeiro de 2020 fazendo o Campeonato Paraibano. Era uma primeira experiência no Nordeste. E aí vem um convite do americano. O americano ainda era a Série A do Carioca e estava no grupo contra o rebaixamento, na luta contra o rebaixamento. Então tinha aí 8 partidas, o americano estava numa situação muito complicada, quase rebaixando. E aí eu venho para o americano e faço uma sequência de 6 vitórias seguidas. Foi que deu uma manchete até de GE Nacional, foi ali que deu uma explodida assim, porque tem uma matéria, eu até tenho essa matéria no Instagram, que comparando na época os números de Jorge Jesus no Flamengo, foram números iguais, foi uma arrancada de 6 vitórias seguidas, e ali deu uma visibilidade muito boa. É quando surge o convite da Inter de Limeira, né? E aí eu vou fazer a Copa Paulista na Inter de Limeira. Ao término da Copa Paulista, eles me fazem uma proposta de um plano de carreira dentro do próprio clube, né? Que é ficar como fixo no clube, no Campeonato Paulista, para entender um pouco o Campeonato Paulista de 2021. Era Série A1? Era a Série A1. Né? Na verdade, eu entrei no lugar do Elano. O Elano era foi o treinador no Paulistão, e eu vim para a Copa Paulista. E aí foi quando eles me apresentaram esse projeto. Realmente o Paulista é uma competição, é uma Série B de brasileiro, você precisa entender ali, né? E eles queriam que eu conhecesse a competição, conhecesse o nível de jogadores ali para poder ter uma... E aí me oferecem um contrato de mais 1 ano e meio, que eu seria o fixo do clube, né? E veio o Carpini, eu fui auxiliar do Carpini, e aí fiz o Paulista como auxiliar do Carpini e treinador da Série D do Brasileiro de 2021, 21, né? E Paulistão 2022. Seria esse o modelo do contrato, né? E aí eu renovo. Eu renovo com a Inter por mais 1 ano até o final do Brasileiro da Série D de 2022. Então eu tinha mais 1 ano e meio de contrato pela frente, né? Então, quando chega essa proposta do Botafogo. Então, foi mais uma opção de estender, de realmente acreditar no projeto. Acabou que eu não dei sequência, porque o Henrico, que era o CEO do clube, foi presidente aqui do antigo Espírito Santo Futebol Clube. Ele era o CEO da Inter de Limeira. Ele recebe uma proposta do Ronaldo Fenômeno para ir para o Valladolid, e aí sai do clube. Então, naquele momento ali, eu pensei na questão financeira. Eu pensei, falei, cara, boa parte do salário era na carteira, mas nem tudo, o resto era direito de imagem. Então, eu tinha mais 1 ano e meio, poderia ter uma mudança política no clube. Eu falei, não, eu prefiro agora a rescisão aqui, sair junto. E aí foi quando eu saí da Inter de Limeira no Brasileirão, e veio o Roger. E faz parte, né, também pensar na parte financeira, quer dizer, a gente escuta muito falar quando se fala de parte financeira, a gente escuta muito falar que nego é pilantra, é mercenário, e o futebol é um trabalho como qualquer outro, né? O profissional, ele precisa receber e ele precisa analisar também o melhor cenário. Melhor, né, pra família, né? Porque às vezes é uma gangorra muito, muito grande, né? Às vezes você pode estar em alta e, de repente, daqui a pouco ali o trabalho, né, por vários fatores pode não seguir bem e você, né, tá embaixo. Então você tem que... E a carreira ser muito curta, então você tem que mesmo pensar pelo lado financeiro. Depois disso, aí começa a sua passagem pelo Espírito Santo. Como que foi essa chegada aqui na nossa terrinha, no nosso solo capixaba? Não, o Espírito Santo foi antes, na verdade. O Espírito Santo eu tinha feito um trabalho também muito, muito legal no campus. Eu assumo o campus em 2014, no final de 2014,
para um projeto de reestruturação de um clube, né, que estava afastado 28 anos do futebol profissional, que era o Campos Atlético, ficou conhecido aí como Roxinho, até porque era um clube com a camisa roxa, né, na época era bem incomum, bem diferente, né. E aí a gente pega o time na Série C do Carioca em 2015, já sobe no primeiro ano invicto, 2016 vem para uma Série B de Carioca, brigando ali para manutenção, a gente já consegue o segundo acesso seguido e joga a primeira divisão em 2017, né, seletivo. Então foi uma arrancada muito legal. E aí, no fim, logo depois do Carioca, houve o contato do pessoal da Desportiva, que hoje até o então gerente do Vitória, que é o Thiago Feidit, né? Ele era o gerente da Desportiva na época. Tinha o Rossato, que era o diretor de futebol. Eles me fazem um convite para vir assumir a Desportiva na Série D de 2017. Então, a primeira passagem minha aqui no Espírito Santo foi na Série D. A gente, na época, era um formato diferente, né? Não eram 8 equipes igual hoje, eram 4 equipes. A Desportiva tinha feito um capixaba muito ruim, se salvou ali na última rodada contra o Linhares, se eu não me engano, por 1 ponto no saldo de gols, algo assim, quase rebaixou. E a gente veio para uma Série D com pouco recurso até, foi uma folha bem enxuta, em um grupo que tinha a Portuguesa de São Paulo, né, com uma folha bem superior, tinha jogadores Ricardo Berna, Marcelinho Paraíba, então era um time bem forte. Tinha o Vila Nova de Minas também, que era a primeira divisão do Mineiro, e o Bangu, na época do Louco Abreu. Você era o treinador da Desportiva naquela Série D que a Portuguesa jogou com a Desportiva? Eu fui o treinador. Aí nós classificamos ali naquele jogo. Classificamos e saímos pro Operário, no mata-mata, que foi o campeão daquele ano. O Operário foi o campeão. Eu tava nesse jogo. Foi a primeira experiência minha aqui no Espírito Santo. Meu saudoso pai era torcedor da Lusa, né? Inclusive, sábado agora eu estou lá de novo, torcendo pela Lusa, né? E sempre que eu tenho oportunidade eu vou. Eu tava nesse jogo, foi um jogo muito, muito pegado. 1-0 gol da Edinho. 1-0 gol da Edinho, exatamente. Foi a estreia da Edinho. Galera, xingou Marcelinho Paraíba pra caramba aquele jogo ali. Rapaz, e era um clima muito tenso, porque a Portuguesa vinha numa decadência, né, bizarra. Tanto que depois daquele ano ali, a Portuguesa ficou vários anos sem ter divisão nacional, né, sem ter nenhuma competição, né, oficial. Depois voltou pra Copa Paulista, que aí deu vaga de novo pra Série D, e agora que tá se reestruturando. Foi legal saber dessa história, eu não sabia. E realmente a Desportiva jogou muita bola naquele jogo. É interessante saber. E aí começa essa trajetória, né? Quem bebe da água do futebol capixaba não sai. Né, Wender? Até sai, mas volta. Sai, tá sempre por aqui, né? Entendi. E aí, depois disso, né? Você rodou mais um pouco? Conta pra gente como é que foi esse pós-Série D aí. Eu fiquei na Desportiva pra Copa Espírito Santo e pro Capixabão 2018. Então a gente pegou uma sequência aí até 2018. E em 2019 eu vim pro Rio Branco de Venda Nova. Eu fiz o capixaba no Rio Branco de Venda Nova. Foi a primeira passagem minha lá no Rio Branco de Venda Nova. E aí foi quando eu saí novamente, fui pro Rio, Paraíba, e aí eu peguei essa sequência aí que eu te falei. Eu só retornei em 2022 ao Espírito... Não, minto, perdão. 2018 ainda depois eu fiz a série, depois da Desportiva eu fiz a Série D no antigo Espírito Santo Futebol Clube, e 2019 o capixaba no Rio Branco de Venda Nova. Aí eu fiquei 20, 21 fora e retornei em 22 para Desportiva. Na Paraíba foi no Nacional também. Você chegou a trabalhar com o Caio que teve com a gente, Caio Capixaba? O Caio teve lá no ano passado, se eu não me engano, e eu tive lá em 2020 e agora em 2025. Cidadezinha boa aquela lá, né? Patos é bom demais, velho, eu gosto. Tá evoluído lá. Minha mãe Cidade boa. Passada, tá muito bom lá. Você recorda qual foi o ano que Diego Neves jogou no Americano de Campos? Que ele fez Diego trabalhou comigo. Essa era a pergunta que eu ia fazer, se o Diego Neves tinha trabalhou com a gente tinha trabalhado com você no Americano de Campos. O Diego, se eu não me engano, ele teve mais de uma passagem lá. Em 2012, certeza que ele teve lá. Foi o Flamengo 3-1. Era você? Isso, Diego. Não, em 2012 eu já não estava nesse jogo. Em 2012 foi 3-1, foi o ano... 2012 foi o ano do rebaixamento. Foi. Eu acho que o Pimpolho que era o treinador, se eu não me engano lá. Mas se eu não me engano foi 2011. Ou foi 2011 que Diego teve. Foi algo assim, eu tô meio louco. Tava com ele ontem, a gente tava conversando. Essa semana até nós lembramos dele lá. Eu falei, pô, Diego, eu nunca mais ouvi Diego. Tava comigo ontem. Fazia gol, Diego fazia gol. Nossa aí, Diego Neves, nosso parceiro. A gente foi campeão domingo e... Mas Diego trabalhou comigo na Desportiva nessa Copa Espírito Santo de 2017. Eu trouxe o Diego. Na Copa Espírito Santo de 2017 ele trabalhou comigo. Logo após essa Série D aí,
o Diego era o nosso centroavante na Copa Espírito Santo. E voava, né? Mas... Diego voava. Até hoje, né? Hoje ele tá fazendo gol comigo, hoje eu corro pra Faz ele. gol, sempre Hoje eu fez. corro pra ele. Ah, Diego, olha a moral que eu tô te dando, né, cara? Ajuda, né? E aí, onde a gente parou, a gente começou a falar de Diego aqui, a gente se perdeu. A volta dele. Ele Voltando aqui pro Espírito Santo, né? Isso em 2019, você falou que teve no Rio Branco de Venda Venda Nova. Nova é Foi 2019. o Capixabão lá? Capixabão. É. Capixabão. Porque o Rio Branco de Venda Nova, ele também vinha numa ascensão legal, né? Sim. Naquela época ali, ele tava assim, eliminou muitas vezes os grandes aqui, né? Tanto no Capixabão quanto na Copa Espírito Santo. E como é que foi lá viver essa experiência lá no Nordeste, na Paraíba, que é totalmente diferente de estar aqui, né? Porque assim, tá entre Rio e Espírito Santo é muito parecido, né? A cidade de Campos é um pouco parecida com Sim. né? Falando de clima, falando de Praia, litoral. de vivência, falando das pessoas, também é um pouco parecido com a nossa parte aqui da Grande Vitória, seja Vitória, seja Cariacica, né? Mas lá é totalmente diferente, né? O costume, a alimentação, o pessoal, a temperatura também, né? Porque por mais que aqui seja quente, lá é Lá é muito mais 40 quente. gramas à sombra. Lá Como é que foi essa experiência lá? Porque a cidade de Patos e a Paraíba em si, ela tem muita ligação com o esporte capixaba, né? Tem muita gente que tem passagem por lá, você, o próprio Caio, se eu não me engano, o Rodrigo também teve Wesley passagem Prati, por lá, Wesley Rodrigo Prati. Fonseca. Rodrigo Fonseca também teve por lá, então, tem uma proximidade muito legal aí entre tem alguma questão, assim, política de clubes que faz essa ligação ou é mera coincidência? Não, foi mera coincidência. Na verdade, eu tenho três, né? Se contarmos duas do Nacional. A primeira passagem minha no Nordeste foi na Bahia, em 2014. Mas aí eu vivi duas experiências, né, na Bahia. No final de 2013, na Copa Governador, o Serrano era em Vitória da Conquista. E aí, por incrível que pareça, eu nunca imaginei em sentir frio no Nordeste. Mas Vitória da Conquista é frio. É uma cidade fria, então lá em 2014 o Campeonato Baiano, aí já era Teixeira de Freitas, que já é quase divisa aqui com o Espírito Santo. Então eu sofri menos um pouquinho com a questão da culinária, porque em Vitória da Conquista eu sofri um pouquinho. A comida lá é da baiana mesmo, a tempero é pesado. E já em Patos não, cara. Patos em 2020 foi uma passagem curta, né? Eu fiz um jogo só a estreia, porque foi quando veio o convite da Americana e aí era o Carioca da Série A e eu decidi sair. Mas eu sofri um pouquinho com calor. Patos é muito quente, assim, no primeiro ano eu senti realmente, eu só saía do quarto lá do hotel, do ar-condicionado, pra ir dar treino, porque eu era obrigado. Patos, o ventilador se esconde na geladeira, por calor. E o treino era 5 horas da tarde, porque eu não tinha condição de dar treino antes. Nem de manhã, né? Ou não, 5 da manhã ou 5 da tarde. Agora, esse ano, eu não sei se eu já tava mais adaptado, mas assim, eu sou suspeito de falar, eu gosto muito da cidade, do povo lá. Patos é uma cidade, me surpreendeu muito positivamente, porque quando eu recebi o convite, às vezes a gente tem até um certo, uma falta de conhecimento, você com receio, né? onde que é? Não, é no sertão da Paraíba. Aí você, já fala sertão, já vem calor, já vem uma outra imagem. Mas Patos é uma cidade desenvolvida, cinema, shopping, tudo. tem tudo que você imaginar, uma churrascaria boa. Tem. E o mais importante, uma qualidade de vida boa com um custo muito barato. Muito barato. E o Patos agora tem até aplicativo de mobilidade urbana. Mais de um. Mais uma vez aí. Alô, Patos. Sem contar o mototáxi que... Patos tá sempre aqui. Patos há 12 anos de mototáxi já. Nós já ser garoto de propaganda de Patos. Isso que eu ia falar também, porque, mais uma vez, os atletas acabam fazendo esse mesmo percurso ali, Espírito Santo, São Paulo, aí São Paulo, Nordeste, aí roda ele São Paulo, o Nordeste, igual você me perguntou, né, de Patos. O Nordeste, na verdade, o pessoal gosta muito do futebol, principalmente do Rio, né? E aí acaba que os jogadores muitos que jogam no Espírito Santo são cariocas, ou vice-versa, né? Os capixabas que jogam ali no Rio. Então, assim, acaba tendo muitos jogadores que vão para lá. O Caio, se eu não me engano, o Wesley Prati, assim como o Alas Peçanha, preparador físico. Então, esse pessoal foi no período do Rodrigo Fonseca de treinador, né? Então, o Rodrigo acabou levando muitos jogadores que trabalharam com ele. O Wesley Prati tinha sido aqui na Desportiva. O Rodrigo saiu da Desportiva e foi treinador, fez uma campanha muito boa.
com o Nacional na Série D em 2022. Dois, eu acho. Né? Então ele levou o Alas Peçanha, ele levou o Caio tava lá com ele, o Capixaba, tava o Wesley Prat, então alguns jogadores do Rio também, vários jogadores ali do Rio ali, então acaba sendo meio que uma mescla, alguns jogadores ali da região acostumados com o futebol da Paraíba, mas boa parte aqui da Rio, Espírito Santo. E tem muito essa ponte também. Conexão, eu ia falar isso agora. De Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? Porque eu lembro, se não me engano, em 2018, o Serra foi campeão aqui. E a boa parte dos jogadores foi pro Rio jogar, acho que a Série A2 Tem. né? Também. Não, teve em 2000 comprado, no né? título de 2018, né, que o Serra tinha vários jogadores ali do americano. Que tinha o jogado a Espinho, primeira fase, né? Vandinho, Isso aí. Lacraia, se eu não me Lacraia. engano, Darlan, Darlan, Rael. todo mundo É. jogou E agora foi o inverso, né? O Serra agora tá aí na Copa Espírito Santo aí, tem 4 ou 5 jogadores que jogaram contra a Mina Paraíba esse ano, são da Paraíba. Tá lá Acontece muito a questão da o Matheus Guará, o Mano Walter, o Fábio, tem uma rapaziada lá que tava no rival lá, tava no Sport de Patos. final de semana. Tem contato com o esporte, não? Foi o último jogo meu lá, o clássico. Nós empatamos o clássico lá 2-2. E esses meninos jogaram contra nós no clássico. E aí na semana, logo após o clássico, houve o convite do Vitória e eu vim embora. Saí de lá e vim pro Vitória. Mas eles estavam lá no rival, lá no Sport. Fizeram uma campanha boa no Paraíba. E como é que é essa vivência do clássico? E conta pros meninos aqui, a gente falou com o Caio aqui, ele falou muito bem lá de Patos, mas ele falou que não chegou a pegar um clássico lá, né? Cara, espetacular. Foi eu esse ano, assim, muito tempo que o Sport estava fora da primeira divisão, né? E foi surreal esse ano, assim, a atmosfera, porque o Nacional nós vivemos problemas na semana do clássico, né? Na semana do clássico, o presidente, enfim, houve. E a torcida abraçou de um jeito que, cara, foi assim, espetacular. Até essa semana a gente estava no hotel lá concentrado, surgiu esse assunto e eu mostrei os meninos lá. Tem um vídeo daquele gol do Eu Raio. ia perguntar agora se era esse clássico. Clássico. Choveu no dia, né? Choveu, Nunca os caras chove em estavam Patos, aquele lotado. Dia de clássico, filho. Dia de clássico, a gente pega, até chover. Tipo assim, foi eletrizante, assim, a gente faz 1-0, eles empatam, a gente faz 2-1, eles empatam e a gente fica com um homem a menos e defende o resultado, e o estádio lotado, assim. A cidade parou aquela semana, a cidade parou. É surreal, assim, a energia, e era curioso porque eu morava num prédio, né, lá no centro da cidade, e os meninos, por isso que eu conheci até os meninos que estão aqui no Serra. E o esporte almoçava em frente ali no restaurante que eu comia todo dia. Então, semana você tava ali com os caras almoçando, aquele olhando meio atravessado, assim. Clima de criança. A rivalidade lá é imensa. Mas vou te falar que foi uma das torcidas assim mais apaixonadas que eu vi, cara. Mais apaixonada. Nacional, Eu falo pra gente. eu dei treino lá pro Nacional com um público muito maior do que vários jogos que a gente acompanha aí. Tem treino lá que tem 50, 100 pessoas acompanhando o treino. E é tradição, não vai fechar o portão lá no treino não, que você não consegue, não. Problema. Professor, você dá seus boletos que a gente vai ver o treino aí. Depois você... Não existe isso não, de treino fechado não. Né? Dá o treino aí, depois a gente... Depois você se vira pra dar um nó tático no treinador aí. Não tem como esconder a tática. Não tem como. Lá realmente é essa vivência aí, o pessoal vive... É surreal, sem você falar de não é o centro, né, da Paraíba, porque tem João Pessoa capital, ainda tem Campina Grande, que é uma cidade muito grande. Então, Patos, sim, tá lá no sertão. É uma das maiores, mas, né, tá bem fora de centro. E você pensar que tem essa rivalidade, porque normalmente a rivalidade tem aqui não, mas normalmente tem nas capitais, né? Você pega aí Minas Gerais, é na capital, São Paulo na capital, Rio de Janeiro na capital, Rio Grande do Sul na capital, Paraná na capital. E aí lá é bem no sertão, né? Aqui a rivalidade não é tão centralizada, mas tem também um pouco disso aí, né? De rivalidade aqui entre cidades, né? Lá é muito... Lá tem, na verdade, ficou muito tempo de vizinhos, né? Que é Souza e Nacional. O Souza é vizinho ali o pau quebra também. As torcidas ali, a rivalidade é grande. Mas aí os dois da cidade, que é o Sport, né? O Sport volta para a primeira divisão no ano passado. Esse ano aí eu acho que tava 6 ou 7 anos sem ter o clássico, cara. Impressionante, assim, impressionante. Eu imagino como é que... E pra você, assim, Rafael, tipo, você teve sua carreira toda lá fora, aqui também no estado, né? Como que é pra você tá vendo, assim, tipo, pô, como que é a estrutura, na sua visão, como treinador, né?
a diferença, não só climática, mas como também cultural, né, e tal. Sobre estrutura, visibilidade, esse contato mais com a torcida, você acha que tem muita diferença? E também, né, qual a sua opinião sobre, tipo, pô, lá funciona mais de um jeito, aqui a galera mais de outro e tal. Existe bastante diferença, assim. Lá é igual eu te falei, no primeiro ano, a gente tentou até, pô, vamos. Se eu não me engano, era na semana da estreia. Vamos tentar fazer o último trabalho mais tático aqui, fecha lá, cara, não tem como. Então, assim, o pessoal é apaixonado. E existe aquelas coisas que você precisa se adaptar à cultura deles, né? A cultura de. Lá é os treinos no estádio às 4 horas da tarde, quando é 3h30, O pessoal já chega, né? o pessoal já tá lá, sentado lá, vira jogo, vira um evento Cobrança. realmente, a cobrança e assim, você, ao mesmo tempo que você tá vencendo, a torcida também te abraça, cara, assim, é bem legal, sabe? Mas existe características, né, cara, de clubes, de lugares, por exemplo, aqui dentro do próprio Espírito Santo foi bem diferente um clube pro outro. Venda Nova ali, você tá, por exemplo, é uma cidade menor, você tá ali convivendo com as pessoas todo dia, você acaba sendo meio que família, Ah, acaba sendo aquela coisa de Muito próximo. muito próximo, aquela proximidade, Foi né? igual a gente até conversou com o Caio sobre isso, a questão ali, pô, morar ali perto do clube, tá tendo Sim, contato sim. direto. A da Desportiva já é uma torcida que, assim, é uma cobrança muito grande, mas em contrapartida, quando você tá bem, a torcida te abraça, ela te leva junto também, entendeu? Até agora no Vitória também tem sido uma experiência bem bacana também. O pessoal abraçou de uma forma ali que ali também é um clube meio família, a torcida do Vitória. O pessoal tá ali porque é um clube, né? O Vitória é um clube que ele funciona de 7 horas da manhã até 11 horas da noite. Então tem aquele fluxo de Não é só o pessoas ali. futebol, né? É um clube, então todo mundo tá ali todo dia, várias pessoas passando, os caras vão ali, assiste o treino, vai na natação, vai no fut 7 ali na frente ali, vai no churrasquinho, então você acaba tendo esse contato também, ao mesmo tempo tem a cobrança. No próprio estadual, quando eu chego, que o Vitória tava naquela fase de bastante dificuldade ali contra o rebaixamento e tal. O pessoal foi lá, cobrou, a torcida foi lá cobrar, mas cobrou assim de uma forma bem bacana, bem pacífica, sabe? Você vê que é aquela coisa de apaixonado mesmo, de pessoas que se sentem parte do Sentimentos, clube, né? Aquela coisa de pertencimento, assim. Então, é bem diferente de um lugar para outro, mas graças a Deus as experiências têm sido mais tranquilas. Porque você soma, acumula vitórias, então sempre boas passagens, então acaba que Não, mas nem vai se sempre, nem tornando- sempre, nem sempre. Às vezes é pior, igual você falou aí com relação ao Caio do Serra. Por exemplo, eu tive essa experiência no próprio Americano, nas passagens que eu tive no Americano, porque eu sou nascido ali, eu fui nascido e criado em frente ao estádio, a família toda americana, então você se sente, se sentindo parte. Você também é um torcedor ali, tendo que gerenciar aquilo tudo, e a cobrança, e aí o torcedor se acha no direito de te mandar uma mensagem, ou te parar num churrasquinho, numa padaria, num restaurante, de te fazer uma cobrança de amigo, mas ao mesmo tempo Dá uma pressão, bem né? complicado Vira o você. Rafael vizinho, tipo assim, vira o Rafael amigo, o Rafael que mora ali no Exatamente, Pô, exatamente. quer me cobrar, paga pelo menos um churrasquinho, né? Na hora automático, todo mundo. E você era torcedor do americano na época que treinava o Goitacás, a base? Então, Você falou que a família toda a era. família toda americana. Eu de infância sempre fui americano, mas eu vivi esse período dentro do Goitacás, cara. Eu joguei durante toda a base, né? Foi que ano? Eu vivi 9 anos. Eu entrei no Goitacás em 1999 jogando e saí do Goitacás em 2007. Então, assim, foram 8, 9 temporadas lá dentro. Eu tenho um carinho muito grande pelo Goitacás. Eu sou torcedor do americano. O meu Minha irmão família é chegou a jogar americana. no Goitacás na época. Tinha uma galera legal de lá de Nova Almeida também que jogou. O Olhei. Vinícius Negão. Meu irmão jogou na base. Vinícius Negão. Não sei se você lembra lá de Jacaraípe, onde é não. E Fredinho da pizzaria também jogou lá naquela época. Tinha no Goitacás, Em que ano? na base. Se eu não me engano, era 2003. Por Então aí. foi comigo. Então, quando você começou a falar, eu comecei a tentar lembrar. Não lembro exatamente o ano, depois eu vou procurar saber dessa informação aí, mas eles jogaram naquela época ali. Não sei se você vai lembrar, que você tinha muito tempo, né? Uhum. Mas tinha uma galera que era daqui do Espírito Santo. E os três eram do mesmo lugar, então provavelmente eles andavam muito juntos. Acho que era. Não, sempre teve. Na própria época que eu trabalhei lá, vários jogadores. Vários jogadores se profissionalizaram comigo lá. você, né? E Tanto no daqui, né? Goitacás quanto no americano. Oliosa, Sim. Magno, lateral direito, Renatinho, que depois veio na Desportiva, PV.
E muitos jogadores Muita gente. daqui do Espírito Santo que... O Tony, que tá jogando em Malta aí, foi da Sim. Desportiva. Vários jogadores que... Teve algum assim diferente que, pô, tá lá pra fora? Você já olhava na base, né? É, já. Esse cara aqui é Pô, diferente. esse cara aqui vai despontar. Não, assim, um que saiu daqui mas aí já não foi na base, foi direto do profissional, fez uma competição, foi o Chiesa, né? Agora o Chiesa voltou a trabalhar comigo agora depois de muitos anos lá No Nacional, né? no Nacional. Ele Ele tava teve comigo lá. lá esse ano, mas o Chiesa foi assim, a gente viu um jogo aqui na Copa Espírito Santo, foi a final da Copa Espírito Santo 2008, Chiesa na Desportiva, bem, e aí ele vai, faz o Carioca 2009 já, ali ele destacou bem assim também E, cara, o Chiesa foi um injustiçado naquele ano do Teve Fluminense um lá, que foi ele muito... fazia gol todo jogo e o Fluminense perdia, cara. Ele Perdia. fazia gol, Fazia gol e era perdia. 2-1, Um gol dele. 2-1, aí tem como você ser lembrado pelo mérito, né? É, Porque acaba no sendo geral o pagado. esporte ele Acaba é mais punido pelo resultado como um todo do que propriamente Sim. pelo desempenho individual. Então, Dos daqui, quem teve um que foi muito bem nessa época do Goitacás foi o Eltinho. O Eltinho depois jogou profissional, agora ele encerrou a carreira há pouco tempo aqui, né? uhum. Irmão do Flávio, o atacante. O Eltinho, ele na época foi nessa equipe do Goitacás sub-17, ele jogava o Olhosa foi muito bem, mas o Eltinho ele foi artilheiro lá na época, ele teve sondagem do Grêmio, ele rodou bastante. Depois ele profissionalizou no americano. Se eu não me engano, foi no americano que ele profissionalizou e rodou por aqui. Rio Branco de Venda Nova, Desportiva, jogou em vários clubes aqui. E assim, tem diferença na orientação de um atleta desse, quando ele recebe uma proposta, porque a gente está falando aí de um Rafael Soriano muito novo, treinador, né? E normalmente o jogador também, quando é muito novo, ele vai procurar uma referência, uma experiência. Professor, o que você acha, né, dessa proposta? Você acha que eu devo ir e tal? E assim, querendo ou não, naquela época você não tinha bagagem suficiente para orientar. Fala, cara, eu sei lá, também tô chegando aqui agora. Pô, também tô subi agora, começando. pô. E Mas como é o que cara era, sendo bom, né, lidar, pô? de repente, assim, porque o que o Vitor mencionou é o seguinte, que às vezes o cara cria uma figura de respeito, normalmente num cara mais velho. Você precisou criar essa figura, né? Mas é mais por parte de uma amizade. Então tinha essa procura, falando, professor, isso, surgiu uma proposta aqui e tal, o que você acha? Você acha que eu devo ir? Né? Teve alguma situação assim? Não, sempre teve, cara. Desde tanto naquela época, né, até hoje, sempre tem. É natural, né? O jogador de futebol, ele por si só, muitas das vezes, ele é um cara muito carente, às vezes, né? Carece de. E o futebol, na verdade, nós somos meio que mercadorias. A gente é muito produto, as pessoas querem o resultado, né? Então a gente fica meio, às vezes, ilhado no meio de imprensa, torcedores, clube, dirigentes e às vezes a gente carece realmente desse apoio, desse suporte. Muitas das vezes a família Longe, né? fica longe ou não entende, então a gente acaba meio que se ajudando e muitas das vezes o treinador ou o supervisor ou alguém ali da comissão, né, acaba sendo essa pessoa assim de mais proximidade, mais esse elo assim de confiança. Várias vezes sim, a gente já deu esse suporte. Teve até em 2022 mesmo, quando eu estava na Desportiva, o próprio Christian, que é um atacante que a gente trouxe, pô, na semana quase da estreia, chega uma proposta para ele da Camboja. Eu falei, cara, não sabia nem onde que ficava. E aí, eu lembrava do desenho do Pica-Pau. Aí a gente vai lá, não, vamos aqui, vem cá, pô, negócio legal. E aí nós estamos falando de 3 anos atrás, ele já tá se naturalizando lá para jogar pela seleção do país. Então, assim, um cara que várias vezes as pessoas, às vezes, os jogadores chegam, pedem uma opinião e a gente tenta ajudar, né? Porque a carreira é muito curta, então a gente também precisa pensar no lado humano desses profissionais aí. Pessoal, ó, o cheirinho tá bom, hein? Eu só queria só falar um negocinho aqui, como você vê que a vida dá voltas, como Deus é justo. Fala isso não, deixa ele entregar o prato, senão ele Por favor, vem cá, só pra vocês verem quem tá entregando o prato aqui pra mim, foi quem semana passada me fez figa. Aqui, ó, tá vendo, papai? O Brasil tá entrando na Esse é o parte nosso que a gente formato, gosta, do jeito que a gente gosta. Rafael, a gente falou com o Rodrigo aqui e a gente mencionou muito tem uma ligação muito da parte vitoriosa do treinador com a parte da gestão de pessoas, né?
Isso é muito importante. Você sente que isso é uma coisa que você tem facilidade? Ou você acha que você se destaca mais na parte tática / técnica? Como é que é essa... como que você define assim, o Rafael Soriano, treinador, nessa questão de gestão de pessoas? Eu acredito que seja a boa virtude, né? Sem falsa modéstia, acredito que. E é nisso que eu acredito. Eu acho que o treinador ele é muito mais um gestor de pessoas. Obviamente que a gente precisa ter o conhecimento em todas as áreas, né? Sim. Você, principalmente na parte técnica, na parte tática, você precisa se preparar. Isso a gente se prepara, mas a gestão de pessoas, porque você está convivendo ali com não só com atletas, mas se você botar ali comissão técnica, atletas, você está convivendo ali com 40 profissionais diariamente, 40, 50 pessoas diariamente. Cada um pensa de uma forma, cada um tem o seu projeto pessoal. Então, né, e você tem que pegar esse projeto pessoal, pegar essa qualidade, essa característica de cada um e trazer tudo para o objetivo coletivo. Né? E junto a isso você está mantendo a motivação de todo mundo, mantendo todo mundo ali no dia a dia, focado no mesmo objetivo. Realmente esse é o grande desafio. Mas eu acredito que você mostrar que você tenta ser correto, né? Você fazer as coisas em prol do coletivo, você tentar fazer as coisas de forma correta e ser muito direto, você ser muito objetivo, você faz. Porque o jogador ele é inteligente. O jogador ele sabe quando você está dando bala Juquinha ou não. Né? É. Então você tenta ser correto, você faz aquilo que você pensa, e quando o jogador vê verdade naquilo que você fala, você pode ter certeza que é um caminho que abraça a vai causa. estar muito mais próximo de dar certo. Aquele Por abraço isso, aí. foi por isso que eu falei no início de você com 18 anos, você tem que ter essa gestão de grupo, tipo, tratar desse lado, gerir esses jovens que eram da mesma idade que você. Então, era justamente quando você começou a falar com 18 anos, que já veio na minha cabeça que, tipo, hoje, igual você falou, hoje em dia, você chegar pra um cara de 18 anos pra dar treino pra outro de 17, às vezes o cara de 17 não sabe nem chutar a bola direito, mas já se acha o dono da razão e às vezes Tem o respeito, né? O não devido tem o respeito. respeito. Você conseguir ser, igual você falou, passar essa transparência pra ele e fazer com que eles tenham confiança em você pra seguir você, mesmo você sendo tão jovem, já te mostrava sua virtude com 18 anos, então Sim, você e aí entra uma outra situação. Eu acho que eu particularmente tô muito feliz, por exemplo, com o momento do Fluminense, porque muitas pessoas em determinados momentos Seu clube do taxaram, por exemplo, coração, não pode O falar. Renato Gaúcho de o Renato Gaúcho de ultrapassado e que é um cara que só tem Cara, vestiário. vou te falar, já Aí arrumei briga pra defender o Renato Gaúcho, porque eu sou gremista e os caras, pô, cara, vocês estão falando groselha, vocês nem sabem o que vocês estão E falando. Nem conhece o trabalho do treinador. nenhum jogador, é igual eu falo, o jogador tá jogando o jogador que chega em uma Série A de brasileiro, o cara não é ruim. Não tem como, O né? cara não é ruim, o cara não se sustenta. E é igual o treinador, o Renato Gaúcho, ele não pode ser um cara que não tenha nenhum conhecimento só de tenha grupo. porque só tenha grupo, porque senão ele não se sustentava durante Então, tantos anos e não conseguia tantas coisas, né? Vencendo. Então, assim, é interessante porque cada época o futebol ele tem uma mania, vamos dizer assim, né? Uma tendência. Teve a tendência dos treinadores portugueses, teve a tendência dos treinadores mais jovens que recém saíram da. Então, cada época tem argentino uma que nunca coisa. ganhou nada. Exatamente. Então, cada época tem uma coisa. E eu acho que esse momento do Renato está sendo legal para as pessoas entenderem, porque assim, nós tivemos um período que, com todo respeito, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de cada um, mas tinha muita gente que estava chegando, passava só em um curso ali e achava que não é fácil assim você ser treinador de arquibancada ou treinador de videogame. Ah, o fulano ali não tá legal, vai lá, troca ele, mas tem tudo um contexto. Você tem uma gestão de grupo, você tem um momento, você tem as peças, não é só você gerir Tem assim o dia a dia do dia a também. dia. Então, você precisa ter. Você ser treinador é muito mais amplo do que você. Eu acho que foi até o treinador do Botafogo que falou agora, que citou o treinador de internet, falou alguma coisa nesse sentido Tem aí. um monte. E é mais ou menos isso, entendeu? O dia a Porque dia é assim, bem complexo. às vezes acontece. Essa é uma grande virtude que eu acho que vai facilitar. Nós temos hoje 2 treinadores no Espírito Santo que eu acho que vão chegar em níveis. Os 2, não tô nem puxando sardinha, porque os 2 Você, foram meus atletas, não. Não, o Rodrigo César e o Leomir, né? Porque justamente eles têm esse conhecimento, eles estão se preparando,
né? Eles estão com conhecimento da parte tática, com conhecimento da parte técnica, mas eles jogaram ali também. Eles Viveu os conhecem, dois eles lados da têm essa moeda. gestão de grupo, eles sabem lidar com o jogador ali no dia a dia. Eu acho que esse tem sido a grande virtude do trabalho dos dois ali. Principalmente o Rodrigo agora nessa situação que se passa desportiva aí. Eu falei com o Rodrigo, e não é demagogia, inclusive falei com ele no direct, falei no programa, tô falando aqui de novo, eu acredito muito que ele muito em breve vai chegar, né, pelo menos no nível de Série B aí de brasileiro. E eu acredito que se a oportunidade vier no momento certo, né, porque também tem um pouquinho de sorte também nisso aí, né, de às vezes você pegar umas peças boas, não só o trabalho, então eu acredito que ele vai chegar pelo menos. Mas assim, sem também querer puxar a sardinha, apesar de você ter uma carreira muito longa aí como treinador, você só tem 39 anos. E eu ia até ia te perguntar, porque ao meu ver, né, hoje você está vivendo, pelo menos aqui, eu acho que o ápice da sua carreira como treinador. Na minha maneira de ver, eu acho que é o trabalho assim mais consolidado, né? Sólido, né? E que tende a entregar maiores frutos aqui no Espírito Santo. Então, fazendo isso com 39 anos só, você também tem uma carreira, né? Muito, muito longa e uma ascensão também para subir. Então, não vamos deixar de modéstia também, pode se colocar nesse meio aí. Não vamos falar só dos dois, fale de você também. E vamos comer uma carninha aí, porque, né, você tá respondendo aí, Pô. enquanto você responde, a gente tá Tá boa. a gente tá só O cheirinho tá bom. tá bom, a gente tá só comendo aqui, enquanto você responde, pô, que covardia. Traz o convidado pra mesa e a gente come e o cara tá, né, só falando. Ô, Rafael, muito interessante você falar da questão do Vitória, e você trazer o Vitória como um todo, como um clube, porque muitas vezes, às vezes o espectador do futebol capixaba, ele vê o Vitória às vezes como um time de futebol só, né, então e não é só isso, né, tem várias vertentes dentro do esporte, e é muito interessante você ressaltar isso aí, falar de natação, falar de tudo aquilo que o clube oferece, né, Propõe. que não é o Vitória Futebol Clube só, né. Eh, então você, né, o espaço tá aberto, se você quiser falar mais um pouquinho disso aí, do que, né, bem breve, do que acontece lá para o pessoal saber também, acho que é uma coisa interessante de se falar, né. Às vezes a maioria das pessoas só conhece o Vitória Esporte Uhum. ali, só o Sim. clube Só o de futebol, só o né. futebol ali, não às vezes não tem dimensão do que tem um entorno ali, né, tirando Cara, o Vitória foi um clube que, assim, de fora a gente tem uma visão, né, realmente, do Vitória de um clube organizado, de um clube que paga os salários em dia, que tem o Vitória, por um bom tempo aqui no Espírito Santo, foi até o clube modelo, vamos dizer assim, nesse sentido, né, de gestão, mas ao chegar no Vitória, me surpreendeu muito positivamente. A gente vê muita coisa que a gente não tem noção do lado de fora, né. O Vitória, ele tem um comitê gestor do futebol, né, são, se eu não me engano, 7, 8 diretores ali, capitaneados pelo presidente do conselho, Antônio Perovano, pelo Guto, que é o presidente, e aí tem os ex-presidentes, Ademar, o Rodolfo, né, tem o Camilo, tem uma rapaziada nova que tá chegando também, Camilo, enfim, tem um grupo gestor que, junto ao Thiago, o Thiago Feidite, que é quem comanda o futebol hoje. Então, assim, uma coisa que em poucos clubes eu vi, por exemplo, a gente tem reuniões semanais. Toda semana a gente tem uma reunião e é ali que a gente discute futebol, é ali que a gente traça metas, objetivos, cobranças, ali que a gente lava a roupa suja, ali que eles colocam aquilo que o clube quer, o clube pode, o clube. Enfim, não medem esforço para dar dentro da realidade do clube aquilo que para nos atender, para fazer realmente são abnegados e apaixonados pelo clube, né? E o clube vai muito além do futebol, né? O clube tem uma parte social legal que atende a projetos da própria prefeitura, tem lá a parte das piscinas lá que tem natação, hidroginástica, tem as escolinhas de futebol, tem as categorias de base hoje que fazem um trabalho muito legal lá, que é comandado pelo Cosmin, que foi durante muito tempo aqui, um grande nome também de treinador aqui no Cosme estado, né, Eduardo? o Cosme Eduardo, o Cosmin Então, com o Matheus lá, filho dele lá, que é o treinador do sub-20, então tem uma categoria de base legal. O Vitória tem, se eu não me engano, remo, então assim, tem bastante coisa lá no esporte lá, é um clube, é um cara. Você clube de chega lá no esporte Vitória mesmo, né. lá, às vezes quando a gente treina de manhã, eu chego lá 7h30, 7:45 lá no clube. O clube já tá bombando lá, já tá a piscina lá com aula. Você sai quando os treinos são final de tarde, você sai à noite já do clube lá, continua lá, pessoal com aula, um fluxo de pessoas. Então, é bem bacana ali. O Vitória realmente é um clube de futebol
Tanto que hoje está melhorando as dependências, o pessoal está sempre, né, buscando a melhoria. Já fizeram arquibancada ali atrás do gol agora, está ampliando. Arquibancada lá do outro lado também, do lado oposto à parte social, né, para receber públicos maiores, para poder receber uma final de campeonato estadual, para poder receber jogos de Copa do Brasil. Então, tá constantemente ali, melhoria Em ali. O clube evolução, tem, né? tem, E tem. falando assim, você vê o impacto que tem, né? O clube tem no estado na questão esportiva, não só futebol. Então, essa era uma curiosidade que eu tinha também. Por isso que eu achei interessante ele falar, interessante esse vídeo ele para falar, pra galera ter realmente dimensão Sim. da importância que tem um clube de futebol, no caso o Vitória, no geral. Trazer Igual esse ele modelo falou, de projeto, né? Até na questão social, na né? Com questão as social, categorias de base, com as escolinhas, né? com remo, então adere vários esportes, né? Então o impacto é um impacto muito positivo na capital, que os outros clubes também tenham esse pensamento de impactar dessa forma, não só com time, mas com remo, com vôlei, com outros tipos de esporte, natação, igual você falou. Exatamente. E é muito interessante a gente falar disso, dar esse espaço. Por isso que a gente está chegando, principalmente esse ano, numa era em que está se falando um pouco mais do futebol capixaba, né? E assim, querendo ou não, por muito tempo, o futebol capixaba como um todo, ele teve uma perspectiva muito ruim, né? Sim. Muita gente, até daqui, que não consome o produto futebol capixaba, fala muito mal do futebol capixaba em si. Então é muito legal a gente trazer, né, essa questão aí que não é só o futebol, além do futebol de ter um trabalho muito interessante, ainda Né? tem outras vertentes. E aí, pegando por esse lado, pelo lado do futebol agora, tem a questão de assim, o Vitória tá brigando com outros que têm investimentos maiores. A gente quer chegar nessa parte aí, porque a gente fala hoje de Porto Vitória que tem, né, uma estrutura um pouco maior devido à venda recente de jogador, devido à captação de patrocínios agora até milionários, o próprio Rio Branco também, a própria Desportiva, né, que por mais que esteja tendo suas dificuldades, mas está virando uma SAF, está lutando para se tornar uma SAF, e o Vitória está indo ali por fora, sem, né, sem arrumar guerra com ninguém, fazendo o trabalho dele. É, então, assim, você acha que agora já falando de você como treinador do Vitória, você acha que hoje, até hoje, tem sido a sua melhor fase, assim, vamos dizer, como treinador? Já teve alguma fase que você já passou do que você tem sido hoje? Porque você tem liderado, né, a Copa Espírito Santo com maestria, não foi com tanta sobra, mas assim, foi com autoridade, né? O Vitória se postou muito bem com relação aos outros que a gente mencionou aqui. Venceu bem, uma campanha consolidada. Então, você acha que foi o seu melhor trabalho até hoje na carreira? Conta pra gente um pouquinho disso aí. Não, talvez melhor trabalho não, está entre os melhores certamente, né? Melhor trabalho quando a gente já garante um título. Eu espero que seja no final, no Que ele final. passe a ser. No final, eu espero que sim, mas sem dúvida está entre um dos melhores trabalhos. Mas eu acredito muito na sequência. Futebol é manutenção. Acho que o Vitória, a diretoria foi muito feliz quando consegue manter uma boa parte do elenco, né? Manter um trabalho, uma sequência, né? E eu acho que isso é um dos grandes segredos do sucesso. E que seja assim para os outros anos. Eu não falo nem de treinador, não. Eu falo do próprio elenco. Já pensar, independente de onde o Vitória vai se colocar nessa competição, é pensar já o 2026 tentando manter uma Manutenção. espinha, tentando manter. Porque, infelizmente, os clubes têm um calendário muito reduzido, Muito né? E reduzido. muitas das vezes fica difícil você manter. E é muito difícil administrar isso, né? Ano É passado difícil. mesmo o Rio Branco foi campeão Exato. estadual e, assim, foi um desafio, porque já tinha um calendário de 2025, né, pronto para jogar a Série D e, ao mesmo tempo, assim, muitas vezes o jogador ele sai dali porque realmente os contratos são curtos, mas o clube já tinha que pensar em manter uma estrutura para esse Perfeito. ano, tanto que muita gente ficou, o próprio Matheus Costa foi jogar, se eu não me engano, em São Paulo, na Inter de Limeira, eu acho, e voltou, né, aí fez de novo o Campeonato Capixaba, agora o próprio Neguete também fez a mesma coisa, foi jogar a Série D pelo Real Noroeste, né, ano passado e retornou esse ano, então vai muito de encontro ao encontro do que você está dizendo, né, com relação à constância do trabalho. Daí a importância de você pegar uma competição nacional, né? Você falou aí de Porto Vitória e Rio Branco. Então, Porto Vitória e Rio Branco hoje numa Série D, eles conseguem ter aí pelo menos, sei lá, 9 meses de trabalho durante o ano e você fica ali já próximo de se apresentar para pré-temporada do De ano novo, seguinte, sim. né? Então, são os dois clubes hoje que estão na Série D.
Não à toa são os 2 clubes que têm um investimento maior a nível salarial, a nível de folha, a nível de estrutura, né. A gente tá falando de camisas pesadas como a Desportiva, como o Vitória, né, o Serra que hoje tá na 2ª divisão, que já passou da hora de voltar Vai também, eu acho subir. que o Serra tem que voltar, não tem como a 1ª divisão ficar sem o Serra. Sim. Então a gente tá falando de clubes de camisa e que tem que se organizar, né, estão se organizando. Eu citei uma coisa esses dias, seguinte, eu acho que o futebol capixaba acho não, tenho certeza, tá indo pra um caminho que se você pegar há 5 anos atrás o futebol capixaba e olhar hoje, houve uma evolução imensa. Muito grande. E se a gente olhar daqui a 5 anos, eu tenho certeza que quem não se organizou nesse momento vai ficar pelo caminho. Vai ficar pra trás. O futebol capixaba ele vai ser aí talvez uma Espanha, vamos dizer assim, que Sim. tem as equipes de primeiro escalão, as equipes médias, então eu acho que assim, o futebol capixaba ele sempre foi muito nivelado. Qualquer um podia ser campeão, você difícil com exceção do Real que foi 3 anos seguidos aí, mas você viu por um bom tempo até as equipes do interior sendo campeão. Sim. Eu acho que isso vai começar a modificar um pouco, né, Mudar. justamente pela organização e estrutura que as equipes estão tendo. Pegando Eu acho que aquelas equipes que estão seguindo, né, essas equipes que eu tô falando estão seguindo, elas vão estar no pelotão de cima e aquelas que não se organizarem, elas vão ficar para o meio do caminho e o futebol vai ter tá indo para um caminho que aos poucos, tenho certeza que vai ter daqui a pouco 1, 2 clubes numa Série C de Série C. brasileiro Ano e que por vem, aí se Deus vai, a quiser. gente tá E assim, pegando o gancho nisso aí, qual que é a dificuldade, assim, de fazer um trabalho no Vitória e conseguir trazer atletas para você bater de frente com esses clubes que têm um investimento maior, né? Entra muito a questão aí da amizade, do gestor, que não é só o técnico, porque a gente está falando de uma diferença financeira e, querendo ou não, é muito difícil competir com o financeiro no futebol. Como que essa questão aí de você convencer um atleta, não, vem pro nosso projeto aqui, né? A gente Não tá paga brigando lá em tanto, cima, apesar de, né, você talvez não vai ganhar o que você ganha. Como é que é essa negociação? Como é que funciona? O grande desafio hoje do Vitória é o calendário, porque quando você, traz um jogador, você faz uma proposta a um jogador para uma competição de 3 meses, com uma visibilidade não tão alta que é a Copa Espírito Santo, realmente ele precisa, confiar muito no seu trabalho, já ter alguma coisa nesse sentido. Obviamente que a gente está falando de um Vitória, que é um clube que tem as suas contas em dias, que o jogador ele sabe que vai ter a segurança de receber em dia, que vai ter uma certa estrutura, e isso facilita em você trazer. Pesa Mas muito, ao né? mesmo tempo a gente perde quando você vai disputar com uma equipe que tem um calendário de Série D, com uma equipe que tem um calendário maior, né, que o jogador tem um tempo de contrato maior, obviamente que dificulta um pouquinho mais. Mas eu acredito que o Vitória, conseguindo novamente um calendário nacional, aí passa a ser uma das prioridades, sem dúvida alguma, porque é um clube que consegue pagar em dia, consegue dar uma certa estrutura e tem a camisa pesada. Eu acho que o Vitória vai pegar a vaga do Rio Branco na Série D do ano que vem. Porque o Rio Branco vai estar na Série C, se Deus quiser, Amém. vai subir. Amém. Trabalhando. Isso e que se continue assim. Subiu nosso futebol capixaba, né? Não, eu falo assim, desse grupo aí, eu quero que passe Rio Branco, Porto e Portuguesa. A última vaga aí que se mata pra lá. Deixa ele se virar Maricá, Pouso Alegre, ele se vira lá. Pegando gancho nisso que o Ninil tava falando, né? A gente sempre, com os outros atletas que vieram aqui, a gente falou sobre essa questão de como é formado o elenco. Eles falaram muito de indicação, de laços que são feitos entre atleta e técnico. E aí, quando você vai para um clube, você lembra, tipo, pô, o Edinho jogou comigo, ou o Caio jogou comigo, e agora você assumindo você como técnico, você também tem esse costume de, tipo assim, pô, esse cara aqui jogou comigo. Fiz essa pergunta pro Rodrigo também. Você tem esse costume também de chegar e falar, diretor, esse cara que trabalhou comigo lá no Americano, então vamos fazer uma forcinha para trazer ele, que ele vai ajudar no vestiário, é um cara gente boa. Você também tem esse costume de trazer uns pilares, alguns atletas para compor o seu elenco assim também? Isso é natural, né? Existem alguns fatores, quando você vai fazer uma montagem de elenco, existem alguns fatores que pesam, né? A competição que você vai disputar. Então, você precisa ter alguns jogadores que estão acostumados com a competição, você precisa ter alguns jogadores que estão acostumados com a sua metodologia, você precisa ter alguns jogadores que estão já acostumados ali àquele ambiente do Ambiente. clube, né? Então é fazer uma mescla disso. Se você puder ter tudo isso num jogador só, óbvio, né? Eu, por exemplo, trabalhei com alguns jogadores. Eu chego no Vitória já com o elenco montado. Então, para o estadual, eu não trouxe nenhum jogador. Eu já cheguei com aquele elenco ali do Vitória. A vantagem é que boa parte do elenco ali eu já conheci. Já havia trabalhado comigo. Carlos Vitor, Thiago Noia, Edinho, Caio Ferraz. Então, vários jogadores ali daquela equipe do Capixaba já haviam trabalhado comigo. Conhecido.
né? Já estavam adaptados à Sua minha forma de forma. trabalhar. Agora, para a Copa Espírito Santo, a gente consegue manter um elenco, né? E aí sim, os reforços que chegam foi muito em cima disso. Né? No primeiro momento foram 3 jogadores que trabalharam comigo, mas que estavam adaptados já que ao futebol capixaba, que é o Pepeu, o Roberto Júnior e o Jorge, que estavam no Rio Branco de Venda Nova, chegaram a jogar no Rio Branco de Venda Nova. O Rio Branco não manteve a base para a Copa Espírito Santo, então a gente traz jogadores que já estão adaptados ao campeonato e ao nosso É o seu trabalho, trabalho. né? Agora, por último, já retorna o Anderson, né, que já não tinha trabalhado comigo, mas já estava adaptado ao Vitória, já tinha passagem pelo Vitória, pelo Porto, então está acostumado com o futebol capixaba. Então foi muito em cima disso, mas obviamente que se você conseguir trazer jogadores, mas nem sempre a gente consegue montar dentro de 100% daquilo que a gente quer não, mas você trazer jogadores que estão acostumados à sua metodologia facilita bastante. Até porque você pegou um trabalho numa situação diferente da de hoje, né? Como É. você falou, era brigando, né, por uma situação mais lá embaixo no Campeonato Capixaba, né? E você montar tudo isso nesse meio tempo Mas eu acreditava muito no trabalho. Isso foi um dos desafios que me trouxe a vir por Vitória, né? Que me fizeram a opção de vir. Quando eu vejo o elenco do Vitória, o Vitória tem um elenco muito forte já naquele estadual, né? Opções, e aí quando você vê, você fala. Tanto que na minha chegada, eu já cheguei no dia praticamente do jogo, na derrota lá pro Real Noroeste, eu nem treinei nem nada. E no final do jogo eu dei uma entrevista que até surpreendeu muita gente. Falei, podem me cobrar, o Vitória vai brigar entre os 4 colocados. Porque eu sabia que o grupo podia entregar, entendeu? Eu vi essa qualidade no elenco do Vitória, mesmo brigando lá na parte de baixo da tabela. A importância de você conhecer as peças, igual você falou, já conhecia, já sabia, ele já conhecia o seu trabalho, né? Então, isso é muito interessante. Eu gosto dessa personalidade. Eu lembro uma vez que você comentou do Renato Gaúcho, não sei se você chegou a pegar essa passagem, mas eu lembro uma vez que, acho que foi em 2018, se não me engano, que o Grêmio tinha acabado de ser campeão da Libertadores, começou o estadual por conta do Mundial com os meninos de 18, 17, 16 anos, e tava brigando lá embaixo, ele falou, não pode me cobrar, o Grêmio vai ser campeão, e foi dito e feito, bateu, valeu. Eu gosto muito dessa confiança e mostra que é qualidade, né? Você não confia só porque você não vai dar um peito na frente da câmera de falar uma besteira vou sem ganhar. você Você sabe confiar onde- no seu trabalho. Infelizmente, a gente está chegando ao final. É doloroso falar isso, porque esse bate-papo é tão legal. Acabou de chegar mais um. Come aí, Rafael, mais um pedacinho. Acabou de chegar mais um pratinho aí na mesa do brasileiro. Mas a gente tem um tempo reduzido, né? O Rafael veio direto do clube para cá, então também tem as suas obrigações, tem sua família. A gente também tem, né? Tem as nossas coisas para fazer. O tempo, infelizmente, não é o ideal. E a gente vai entrar naquela parte final daquele bate-bola que a gente gosta. Hoje eu vou mudar minha pergunta. O Vitor vai perguntar. Aí ele vai perguntar quem foi o jogador na época, agora ele não pode, porque. Não, vou mudar, fazer uma pergunta diferente. E aí a gente tem um quadro, o Rafael, sempre no final do programa a gente faz um bate-bola, a gente faz umas perguntas rápidas, né? E normalmente saem respostas muito interessantes aí. E eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu sei mais ou menos como é que você vai responder, mas vamos lá. Alguma preferência aí para uma possível final de Copa Espírito Santo para o Vitória levar a taça? Porque assim, você vai falar, não tem preferência, quem vier e tal, é claro. Mas a gente sabe que se porventura, por exemplo, a gente falando agora do Mundial ali, né? Al Hilal e Fluminense, que vai jogar, né? É muito, teoricamente, para quem tá no chaveamento de cima, tá um pouco mais aliviado que não vai pegar Inter de Milão ou Manchester City. Então, às vezes, né? Mas, sim, problema deles. Então, pegando um pouco disso aí, tem alguma preferência aí para poder enfrentar numa possível final, né? Não dizendo que o Vitória já está na final, mantendo a humildade, mas se porventura acontecer, alguma preferência? Primeiro eu tenho que passar pelo Vila Velhense. Passar pela Vila Velhense. Depois eu tenho que passar por Real Noroeste ou Capixaba. E aí, como que eu vou escolher a final? Vamos lá, tem Porto Vitória, você acabou de falar aí que é o maior investimento da competição. Tem a Desportiva, que a gente está falando do trabalho do Rodrigo César aí, talvez seja a equipe mais organizada ao longo do ano aí. É verdade. Tem o Rio Branco de Venda Nova, que é difícil pra caramba jogar lá. Nós já sofremos e eliminamos ele lá no Capixabão esse ano. Lá é difícil. E lá a torcida também é bem. E né? tem o Serra que vai jogar no Robertão lá, meu amigo. Que pressão. Você vai escolher quem que você vai escolher na final? Vou ficar em cima do muro. Eu quero chegar na final. Deixa que eles escolhem a gente. Se eu chegar lá, tá ótimo, né? Tá ótimo. Vamos lá, vou manter a minha, né? Vou manter a minha junto com a que fiz a do Rodrigo, né? Sobre superstição. Se você tem, né, alguma,
E se, tipo, no seu comecinho você já tinha também alguma? Ih, muita coisa. Rodrigo falou, Rodrigo falou das camisas dele A agora. rosa do Rodrigo. Ele teve que comprar agora um cofre pra guardar as camisas. Você já dá um jeito lá, falou. Vou levar um ketchup quando for jogar contra ele, sujar a camisa toda. Não, ele comprou um cofre. Ele falou, vou botar as camisas na casa dele pra não sumir de jeito nenhum. Dizer que agora ele tem duas da sorte, agora que se uma der ruim, ele tem outra. Foi a vermelha, né? E a rosa. Eu vou mudar hoje, eu acho que eu não vou fazer a Cara, primeira. Superstição eu tenho uma. Eu quebrei um pouco ano passado, mas esse ano voltou a dar ruim, que é de usar colete. Quando o juiz pede pra usar colete, cara. Putz. Você acha que não vai usar? Ano passado sempre deu ruim quando usa colete. A gente tá ganhando o jogo, me manda botar um colete, a gente toma um empate, toma. Ano passado quebrou isso lá, eu tava na Cabo Friense, lá num jogo difícil lá em Resende. E engraçado que o quarto árbitro, ele já me conhecia, ele já sabia, ele veio dando risada. Falei, cara, falei, não vou botar não, vou sentar lá no banco lá, mas não vou. Ele não tem jeito, mano. Aí nós ganhamos do Resende lá, eu falei, não, quebrou um pouquinho essa Já não passo por isso aí. mais. Normalmente a gente faz pergunta, mas eu vou sair fora desse padrão, porque você tem, tem um jogo decisivo já agora de quartas de finais. Então, saindo da pergunta, desculpa, Nino, saindo do roteiro, mas gostaria que você mandasse um recado aí pra torcida do Vitória, pedindo Boa. ou chamando, né, pra esse jogo. E mandando seu recado pra eles aí, fica à vontade. Pensei que você ia perguntar quem era o treinador. Que Mas, Eu ia fazer até uma pergunta relacionada a isso, né? Sobre essa conexão da torcida e tal, se o que falta e tal, se você acha que tá mais próximo. Mas deixar você com o seu momento, que depois a gente faz um cortezinho bonitinho lá e... Beleza. Não, cara, assim, o torcedor do Vitória, ele sabe da importância que tem, sabe da importância da competição pro Vitória, né? E eu particularmente tenho uma decepção muito grande que eu tenho no Vitória desde que eu cheguei foi justamente, tava muito linda a semifinal ali contra o Porto Vitória, o Salvador Costa lotado. Foi o dia que eu mais vi gente naquele Salvador Costa e a gente falhou, né? A gente foi eliminado ali na porta para ir para uma final de Campeonato Capixaba. Então, assim, meu desejo é realmente poder ver aquele Salvador Costa lotado de novo. Então, é chegar, é poder ter aquele público de novo, ter a confiança novamente do torcedor alvianil, como a gente viu naquele dia, uma festa linda, né? E poder presentear. Ficou aquele sentimento de dívida. Eu tenho esse sentimento de dívida com a torcida do Vitória, de dar um título à torcida do Vitória, né? Então, aquela cena me marcou bastante do Salvador Costa lotado. Então, a gente pede essa confiança, esse apoio do torcedor para que eles possam nos apoiar. A gente tem 2 jogos aí agora contra o Vila Velense, decidindo um jogo de volta dentro de casa, fazer um bom primeiro jogo, mas os jogos são aqui na Grande Vitória, né? Que eles possam apoiar, que eles possam prestigiar como eles sempre têm feito, que tenho certeza que tem um grupo de profissionais lá trabalhando para poder levar o Vitória a essa decisão aí dessa Copa Espírito Santo e, consequentemente, brigar por esse título. Bacana demais. Bacana. O Andrew falou no começo do programa que ele queria fazer uma pergunta. Chega pra cá, Andrew. vem cá, Faça a sua pergunta. Obrigado. Rafael, boa noite. Boa noite, rapaziada. Rafael, você comentou tanto do Rodrigo quanto do Leomi, né? Ano passado, né, você tava no Venda Nova. Venda não. Aí você saiu e o Leomi teve a oportunidade de ser o técnico interino. Como que você vê, não só o Leomi, mas ele em específico, né? Vindo, assumindo e conseguindo chegar na final? Eu não tinha dúvida. Tanto que eu fui a primeira pessoa que falei pra diretoria botar o Leomi. Na verdade, eu pedi pra sair, né? Na verdade, eu venho pro Venda Nova. Não venho pra ser treinador, né? Eu tava em casa, tava na praia lá Só que assim, a minha esposa é de Venda Nova. Quem vai pra Venda Nova casa, não tem jeito. Trabalha lá e fica, né? O Alex Gomes foi assim, o Fabrício, diretor, foi assim. Tem vários que o Leomi foi assim. Então, comigo não foi diferente. Então, assim, hoje eu praticamente sou um Venda Novense, né? Meu filho tá pra nascer a qualquer momento, tô aqui olhando aqui, lá em Venda Nova. Então, o Leomi, o Roy era o treinador, né? O Roy é um irmão que o futebol me deu aí. E o Roy tem um problema de saúde na família. E naquele momento ele me liga pra dar um socorro. Pô, vem aqui, dá uma semana de treino pra mim aqui, porque eu não tenho ninguém pra dar o treino, eu preciso ir embora e tal. Naquele desespero, eu falei, cara, me dá 24 horas pra chegar aí, calma aí, eu tô aqui, tava em Rio das Ostras, vou a Campos, pego minhas coisas, parto pra Venda Nova e vou pra fazer uma semana de treinos, né? E quando chega lá, acaba que a situação se agravou, o Roy não pode retornar, eu tive que ficar, e o Leomi fica comigo, só que assim, o Venda Nova teve muitos problemas na pré-temporada, não
não conseguiu fazer uma pré-temporada legal e o time foi ganhar ritmo dentro da competição. Então, o meu objetivo foi ali ajudar. Montamos uma espinha ali já na semana da estreia, foi para os jogos, um pouco de dificuldade. Na hora que entrosou, eu falei, cara, agora meu objetivo tá cumprido. E eu chamo o Fabrício e falo, cara, o Leomi tá pronto, pode botar como o Leomi. E eu acho bem legal, cara, essa renovação. O Leomi é um cara que tá preparado aí para alçar voos, como a gente falou do Rodrigo César. Tô muito feliz o Serra agora com o Jonathan, foi outro que foi meu atleta. Tô me sentindo velho já, que olha, nós já estamos falando de três treinadores aí nas quartas de final que foram meus atletas. O Jonathan também, pô, menino sensacional, um cara que, pô... É o cara mesmo, Jonathan. Jonathan é um garoto aí que vai voar alto aí, né? Tá começando, mas vai chegar. Eu vai estive lá no chegar. treino do Serra, eu vi que a rapaziada, eu percebi que a rapaziada abraça muito ele, a rapaziada Sim. respeita muito ele, e eu acredito até que foi a virada de chave, foi justamente por conta desse fator aí nas duas últimas rodadas. Partindo para aquela pergunta de milhões que todo mundo sabe. Todo mundo gosta dessa pergunta. Então, curioso. Tá curioso, velho? Tá comendo, né, sacaninha? Né? Você pegou o prato daqui e foi lá com uma brincadeira. Qual é o Tambores, contato... tambores. Você tem que... Vou ver os tambores. Qual é o contato mais famoso do WhatsApp de Rafael Soriano? Ih, rapaz. Não precisa falar com frequência, mas que você já tenha conversado. Nem ser do Uma pessoa que... exatamente. Disso, Mas uma pessoa que a maioria das pessoas que vão assistir com certeza vão conhecer. Tem alguns, hein? não, Esse é um... Esse é um, não precisa ser o mais, mas um que você lembre dos mais famosos. Treinador, Dorival, Rogério Ceni, Pouca gente. jogador André Balada, que agora tava comigo, encerrou a carreira comigo. mesmo. Tem alguns, América, tem né? alguns. Na verdade, nós temos um grupo de treinadores, né? Então Tem uma galera. Muito bom. Mas acho que hoje é Dorival, que tava mais próximo agora da seleção Na aí. seleção, hoje tá no Corinthians, né? Dorival Muito bem, isso aí. me recordo muito, né? Um pouco Falou só fraco aí. Falou só o cara. O grupo é fraco, é igual meu grupo de Eu tô curioso ainda a resenha que rola nesse grupo. Fraco no grupo só eu. Jamais. E mais uma vez, né, a gente tá encerrando, mas queremos agradecer aos nossos patrocinadores que proporcionaram e proporcionam isso aí pra gente. Então, um abraço aí mais uma vez ao Robertson Rodrigues, da Barra Forte Concreto. Muito obrigado aí, Robertson, por apoiar o nosso trabalho, por estar com a gente nesse projeto, por estar, né, ajudando a gente a alavancar esse projeto. Graças ao trabalho da Barra Forte, graças a essa parceria, isso é possível. Então, um forte abraço. Obrigado, Robertson. Agradecer ao Fábio também, da GameCell, né? Lá tem tudo, tem até drone. Fábio daqui a pouco vai estar vendendo até avião. Hoje a gente trouxe Mostra aqui, ó. esse microfone JBL que o homem tem, ó. Precisou aí, ó. Então, você precisou de tudo relacionado à eletrônica, sonorização, computador, pode procurar o Fábio da GameCell, que com certeza ele vai ter para te atender. E se ele não tiver, ele consegue. Consegue, Tá bom? consegue. Tem que ser rápido, porque ele anunciou um computador aí, eu acho que ontem, de ontem eu já postou Aí ele aqui. postou stories, em 2 horas já tava vendido. Já tá vendido. vendido, então tem que ser rápido. Mais uma vez também agradecer ao nosso parceiraço, PK Materiais Esportivos. O homem é brabo demais ali em Fundão. Entrega para todo o Brasil. Se você precisar de qualquer coisa relacionada a material esportivo, o homem tem. PK, manda uma chuteira pro pai. A minha foi pra lona. Abriu o bicão de jacaré. Vitinho aqui também, ó, perdeu o tal do manguito dele. Sumiu! Alô, pequeno, ó. Tamo aí, pai. Muito obrigado aí por mais uma vez estar aqui fechadão com a gente. E é isso aí. Queria agradecer aqui também o Shekinah, ó, deixou a gente alinhado, bonitinho, ó. Eu falei que eu tô mais bonito, né? Puxa, pai. Deixou a gente bonitinho, então agradecer aí o Shekinah, uniformes profissionais, então precisou de uniforme, é só entrar em contato. O Shekinah, tá ali o número de contato, redes sociais. Precisou de uniforme, é só ir lá. Ali na entrada de Nova Almeida, não tem erro do seu lado esquerdo, você vindo, Shekinah, uniformes profissionais. Precisou, é só ir lá. É isso aí, rapaziada. Mais uma vez, obrigado a você que tá assistindo. Obrigado a você aí que tá acompanhando o Brasileiro. Se inscreve no canal, não se Isso aí, esquece. se inscreve. Não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho de notificação, porque quando o episódio sair, você vai ser avisado. É isso. Tá bom? Então, obrigado, rapaziada. Nós estamos encerrando mais um episódio. Um abraço e até a próxima.